Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com Marcos Botelho, autor de um livro agora que acabou de sair, Mosaico Bíblico, uma introdução à hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos. Tá aí o livro lindão aí que acabou de sair pela Thomas Nelson Brasil. Cara, a capa ficou fenomenal, né? Lembrando e evocando o conceito de mosaico bíblico. E o Marcos Botelho, ele faz tanta coisa que não tenho nem lista para falar dele, mas eu vou deixar o Marcos falar e se apresentar. Se existe alguém na face desse mundo que não conhece o Marcos Botelho, agora vai conhecer. Então seja bem-vindo aí, querido. Obrigado, Paulo. Obrigado. É um prazer, Paulo. Eu sou um admirador seu. Você rompeu essa bolha e você é um pouco culpado desse livro. Eu posso contar um pouco aqui. Eita. Contei no outro podcast do Bible Talk, mas eu posso contar até mais aqui como você é culpado desse livro. Meu nome é Marcos, eu sou pastor presbiteriano na cidade de São Paulo. Trabalho com missões interdenominacionais desde que me converti, com 14 anos, e sou professor de hermenêutica, interpretação bíblica, desde 2005 eu comecei a ensinar nos seminários, bacharel, pós-graduação depois, e desde que começou a pandemia eu decidi tentar adaptar essa matéria, que geralmente é para seminaristas, né, para o povo leigo, para quem quer conhecer e estudar a Bíblia, mas que não necessariamente tem uma vocação pastoral ou quer Uhum. ser um grande teólogo. Então, esse é o princípio do porquê que esse livro está saindo e é uma introdução. Então, eu sempre digo, é uma introdução assim, sabe? Tem um clássico chamado Entendes o que Lês. Então, Uhum. nesse, nesse espectro, o meu livro ainda está mais ainda um pouquinho na introdução aqui para quem está chegando. E eu lembro de uma aluna minha falar que comprou o Entendes o que Lês e falou, Marcos, ainda é complicado para mim. Eu falei, então, quem sabe Quer um dia dizer eu que ela lanço um não livro entendeu na... muito, né? Ela não entendeu muito o que ela leu. Ela não entendeu o que ela leu. Muito bom, muito bom. Cara, eu conheço o Botelho já há algum tempo, alguns anos, a admiração com certeza é mútua, mas eu conheci o Marcos fora, assim, desses âmbitos e desses lugares mais acadêmicos, né, de temas teológicos. Eu comecei a conhecer o Marcos por causa do Lu e do Tero, né, pelos vídeos aí que eu rachava de rir, né, porque é uma sátira muito boa que o Marcos fazia, né? Já faz quanto tempo isso, cara? Eu acho que o primeiro Luitério deve ter saído em 2010. 2010. Então você já era É. professor de hermenêutica. Já, já. Ali era um. Eu escrevia muita peças e apresentava nos Uhum, congressos da uhum, CEPAL, que é um uhum, congresso para pastores. Sempre tinha uhum, lá 1.000, 1.500 pastores. uhum, E a gente já escrevia, então eu gostava, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Eu gostava muito de narrativa, uhum, de enredo. uhum, Então, assim, eu já era um estudante de roteiros. Eu sou de uma família de cinéfilos, então, assim, eu tenho tios que sabem tudo sobre roteiros de filmes da década de 50, 60, de Bang Bang. Meu pai, meu irmão. Então, assim, a gente é daqueles que sentava para tomar café da tarde e conversava sobre as falhas de roteiros de filmes que estão indicados ao Oscar. Assim, sempre uhum, gostamos uhum, muito, uhum, muito menos técnico e muito mais assim curiosos que gostava. Eu nunca fui de decorar os nomes. Meu irmão mais sabia os nomes dos diretores, dos roteiristas e tudo mais. E aí isso eu gostava muito de fazer. E o Luitério foi uma forma da. Eu juntei até um diretor de cinema e a gente numa sala sentou para como a gente poderia fazer vídeos mais relevantes na internet usando o Evangelho. uhum, E eu uhum. lembro que tinha o Robbie Bell. Você lembra que tinha o Robbie Bell com aquele Numa? Que eram Aham, uns vídeos sim, legais, tinha um bom sim. roteiro. Tinha uma boa E aí eles. estética também. Tinha uma boa estética, tudo. E era aquilo que eu queria fazer, na verdade, é aquilo. Uhum, E como eu já fazia os palhaços na CEPAL, uma das ideias foi: olha, vamos trazer a sua performance de palhaço, a sua performance. Vamos pegar um outro personagem e a gente meio que personificou uma coisa que o Tim Keller sempre falava para a gente criticar quando ia aplicar a Bíblia, que era o religioso e o não religioso. uhum,
e aí virou uma espécie de superego e id. Então, Uhum. o palhaço era o que falava o que pensava, o não religioso total. Uhum. E o religioso virou um personagem que é um conservadorzão de um bigodão, Uhum. que era o Tero. Então, era o Uhum. Lu e o Tero. E aí isso abriu espaço para a minha opinião, que era no meio dos dois personagens, ser uma coerente, né? Uhum. Coisa que eu nunca vivi isso na minha vida. Então, Você foi assim. performou, então. Foi uma performance. Mas eu sempre gostei muito de teatro, de roteiro, e é por isso que a gente veio, e que cai muito sobre esse livro, porque a Bíblia, ela 50%, vamos dizer assim, do que está escrito nela são narrativas. E a gente acha, por ouvir histórias desde criança, que as narrativas bíblicas são historinhas igual às estruturas da nossa história de criança, Correto. e aí a gente comete. Acredito que eu posso arriscar aqui, Paulo, dizer que os maiores erros da igreja atual está em cima da narrativa de Atos, Uhum. porque é uma narrativa e eles interpretam como se fosse instruções, livros de instruções, como os 5 primeiros rolos de Moisés, e aí começa a ter as divisões de denominações e Sim. outras por não entender uma narrativa antiga, por querer estruturá-la como a gente faz hoje nas nossas histórias, que eu e você contamos para os nossos filhos. Na verdade, a gente quer domar o texto de alguma maneira e classificar e dogmatizar muitas coisas e normativizar muita coisa que acontece dentro do âmbito das histórias. Mas, cara, sabe o que eu estava lendo o capítulo de número 11 e você fala, né, que mais da metade das escrituras é constituída por narrativas. Mas você já parou para pensar que a gente tem muito mais facilidade em parar e querer analisar e interpretar um texto que seja uma carta de Paulo ou um texto legal de Moisés, do que propriamente você dá atenção às narrativas? Por que que você acha que, há uma dificuldade tão grande em lidar com algo tão simples e tão presente na história nossa, da humanidade, que é o ato de contar a história que você faz tão bem? Eu vou falar dois motivos, Paulo, para provocar aqui, porque eu acredito que eu não estou sendo entrevistado. Eu quero conversar e aprender com Uhum. você aqui também, para quando a gente for lançar o volume 2 a gente colocar mais coisas aqui. Mas assim, primeiro que eu acho que há um desprezo. Então, Hum. por quê? A gente acha que não precisa interpretar narrativas, Uhum. porque já está ali. É uma história, tá contando, tá levando a algum lugar. Por quê? Quando a gente vai falar uma lição, quando a gente vai falar alguma coisa importante, geralmente a gente faz uma introdução com uma narrativa. Deixa eu te Uhum. falar por que que eu estou aqui. Foi o que a Uhum. gente acabou de fazer com o podcast. Uhum. Como é que você me conheceu? Então a gente conta a história do Lutero. Uhum. Ou como é que foi a ideia de escrever o livro? Aí a Uhum. gente conta a história de como a história na nossa caminhada, ela não tem o valor em si, ela tem o valor para onde ela vai apontar. Uhum. E eu acho que isso é um pouco diferente das narrativas bíblicas. Hum. A narrativa bíblica, a lição de moral, ou a lição aonde está apontando, não está apenas no final da narrativa, está no caminho. Então, o que que a gente faz? O que nos motiva, eu quero entender melhor Apocalipse, porque Apocalipse, cara, ali vai precisar eu me debruçar, decifrar os códigos e tudo mais. Ou vou para uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, porque ali, cara, ali tem buchas, ali é difícil, ali tem é muito situacional. Então, Uhum. mas o cara não percebe que Atos está com uma, uma narrativa ali muito rica para se Uhum. interpretar, está se Uhum. pressupondo que não precisa de interpretação. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente despreza as narrativas. Só que a Bíblia, como a gente falou, ela está lá, narrativa, tem o seu valor. Um segundo problema, eu acho que é já de não conhecer a estrutura narrativa, que é o problema que Uhum. a gente enfrenta com as parábolas. Uhum. As parábolas são narrativas. Também entra ali, só que são subgêneros de narrativas, histórias e tudo mais. E aí, por exemplo, a gente costuma interpretar parábola como
como histórias para ilustrar o ensinamento. A parábola não é isso. Jesus deixou bem claro que a parábola está mais para um enigma do que para uma narrativa para facilitar. Então Certo. Jesus ele vai citar o Antigo Testamento e falar, eu falo em parábolas, para que alguns não entendam. Então Jesus ele é um enigma. Por que você Uhum, conta o enigma? Ou por que você faz um enigma? O enigma é para as pessoas que você quer que entenda, decifre. E uhum, as pessoas que você não quer que entenda, não decifre. Então você faz um enigma apocalíptico para que os censuradores de Roma não pegue, mas para que a uhum, igreja que está sendo foco pegue. Você faz um código Morse ali na Segunda Guerra Mundial para que os povos que você está combatendo não entendam o recado e para que seus aliados entendam. Então, as parábolas e as narrativas, com um grau bem menor, são narrativas codificadas, uhum, uhum, que você tem que ter a cultura do autor bíblico, a cultura judaica, você tem que entender ali para você decifrar. E a terceira motivo é algo que eu aprendi com o Tim Keller há muitos anos atrás, mais de uma década atrás, que o Tim Keller ele falava o seguinte, que só isso aqui já dava um podcast para a gente conversar. Ele falava assim: as religiões são leis ilustradas por histórias. uhum, O evangelho é a história ilustrada por leis. É uhum, totalmente ao contrário. uhum, E aí, quando você entende que o evangelho e a Bíblia tá colocando instruções e leis para ilustrar a história, que é o evangelho, que é o ministério de Jesus, que é Jesus, isso muda, porque a gente, já no moderno, está acostumado a entender, não, as histórias, eles só estão querendo conduzir as leis. uhum, Mas não, as leis estão conduzindo a história de Jesus. Isso uhum, muda uhum. tudo quando você entende isso e muda o seu jeito de enxergar uma narrativa. Mas pegando esse ponto, eu acho que a gente precisa fazer uma explicação meio que básica para todo mundo entender do que é uma narrativa, né? O que compõe uma narrativa? Uma narrativa é parecida com uma história ou é algo mais elaborado? O que você quais são os fatores que levam a você concluir, beleza, que um determinado assunto ou um determinado capítulo, uma determinada história está dentro de uma estrutura narrativa que nos leva a interpretá-la e a entendê-la de uma determinada maneira diferente que eu usaria para interpretar, por exemplo, uma lei. Então a gente está falando de hermenêutica, interpretação, uma das coisas mais importantes é a gente distinguir, por exemplo, qual que é o gênero literário que nós estamos lidando para podermos fazer a aplicação correta de uma interpretação, se a gente vai interpretar de forma mais literal, uma forma mais figurativa. O que é narrativa bíblica, sendo que, já batendo novamente nessa tecla, é o gênero literário maior da Bíblia. Nós não pecaríamos em dizer que toda a Bíblia é uma narrativa com começo, meio e fim. O que faz da narrativa, né, quais são os fatores importantes, na sua opinião, que nós temos que ficar ligados quando nós imaginamos nas micronarrativas bíblicas e na macro, que na verdade são narrativas com proporções diferentes, mas que têm, presumo eu, uma estrutura parecida para ser chamada de narrativa. Você está tocando no assunto que até eu queria ouvir você. Como é que você define narrativa? E para eu fazer para eu também começar num diálogo com você, porque assim, a narrativa, tudo depende de como você vai definir, né? Tudo Uhum, isso são definições que vêm a posteriori, né? A uhum, gente uhum, vai, vamos tentar entender isso. Então é muito interessante que a gente vai falar assim, Evangelhos não é uma biografia. uhum, Mas só não é uma biografia, o Evangelho, porque a Bíblia é tão popular, que a Bíblia define os gêneros novos para gente. uhum, Entendeu? Assim, a Bíblia e aquela cultura judaica muito específica de uma nação quase insignificante quando a gente vai fazer um olhar histórico das outras nações. Assim, é uma nação isso, muito isso. pequena. É lógico, para nós, a gente acredita que Israel é uma das nações mais importantes. Mas é porque a gente está lendo a Bíblia. Mas quando você vai fazer aquela tudo, são tantas narrativas, né?
E a gente hoje ouve sobre o confronto de narrativas, né? As pessoas olham a história e vão refazendo as narrativas, né? Você conta a sua história. Se você chega atrasado em casa e sua esposa está brava, o cérebro nosso já está Aham, refazendo a aham, narrativa para tentar aham. aliviar a nossa, a nossa barra, né? Isso. E uma justificativa que a gente dá para nossa esposa já é diferente para o nosso filho. Na mesma hora que a gente vai contar uma coisa e depois a gente já muda o gênero, Uhum, porque gênero tem a ver com a minha situação que eu tô, com o jeito que eu decidi comunicar e com o jeito que a pessoa vai receber. Então, o gênero ele é muito assim, a gente vai colocando como se tem um gênero narrativo, o gênero de carta, mas isso na hora da prática ele é decidido por situações ali, porque uhum, a gente hoje tem as cartas de Paulo, mas poderia ter sido outro gênero se a igreja que Paulo está querendo comunicar tivesse do lado dele. Se ele tivesse na uhum, visita e alguém falasse, anota aí enquanto eu prego, já uhum, seria um outro uhum, gênero. uhum, Ou se Lucas, que caminhou com Paulo, aliás, a gente tem um pouco das cartas de Paulo na versão de Atos de Lucas, que uhum, é porque lá em Lucas, Paulo narra 2 vezes a sua conversão, mas na perspectiva de Lucas, e quando você vai para Gálatas é a versão do Paulo. Então é uhum, muito legal uhum, você comparar narrativas ali. E aí você tem, dentro desse gênero, que é o que você falou, hoje está muito na moda falar do drama das escrituras como sim, uma das chaves da uhum, interpretação. uhum, Então, tudo é uma narrativa, até as leis, tudo é o gênero. Mas quando você vai picotando, você vai ver que uma coisa é você falar da narrativa de Gênesis 1 e 2, uhum, ok? Ali. É um tipo de narrativa muito específica, cheia de alegorias, cheias de símbolos. Não estou dizendo que não tem coisas literais também, mas é muito mais rica. Outra coisa é você falar da narrativa, ah, por exemplo, já um pouquinho depois, mas ainda no mesmo período, do dilúvio. uhum, Outra coisa é você falar da narrativa da saída do Egito, que tem todo um êxodo. sim, Outra coisa é você falar da narrativa de Deuteronômio, que é uma pregação em forma de livro de um dia só uhum, para ser lido. uhum, Aí uhum, outra coisa, aí você está entendendo. Outra coisa é uma narrativa a de Juízes. Aí quando você vai dos evangelhos é um outro tipo. uhum, Aí você vai de parábolas, é um outro tipo. Então, assim, vai picotando, mas sem fugir da sua pergunta, é uma história com começo, meio e fim, que tem sentido ali. E é uma uhum, história que pode durar alguns segundos e pode ser algumas horas, ou alguns anos, algumas décadas, algumas centenas de anos dentro uhum, dessa narrativa. Tudo uhum, depende de qual é o corte que a gente vai fazer. Então, ela acaba sendo uma perícope com começo, meio e fim, e uhum, que faz sentido naquele miolo. Por isso que a gente tem histórias dentro de histórias. Quando a gente vai uhum. fazer o corte, a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Mas, Paulon, como você falaria para um aluno se eu perguntasse como é que você define narrativa? Eu queria ouvir você. Eu acho que para mim, narrativa, quando eu imagino narrativa, e principalmente narrativa bíblica, a gente imagina numa sequência de fatos que tem meio que um eixo lógico, né, de desenvolvimento. Então é interessante o que você falou, e eu concordo com você que às vezes a gente pega um livro antigo e tenta fazer o nosso serviço de classificação para nos ajudar a entender melhor, mas só que as coisas estão muitas vezes misturadas. Então, por exemplo, você falou que tem narrativas dentro de narrativas. Tem também casos em que nós temos narrativas dentro de gêneros que não são narrativos. Então, por exemplo, você canta o salmo. O salmo, quando você canta, e dependendo do salmo que você canta, você está cantando os atos de salvação de Deus, que é uma forma narrativa, o que Deus fez com o seu povo, do começo, meio e fim, que Deus tirou do Egito, que vai estabelecer na terra. É uma narrativa que pressupõe que haja essa curva, né, de um começo, de um desenvolvimento, acontece alguma coisa no meio que precisa de uma certa intervenção de Deus e Deus vai trazer uma solução final. Paulo também vai fazer isso, por exemplo, Paulo vai. Filipenses é uma carta, né? A gente chama Filipenses até de carta da alegria. Mas Filipenses fala
em um espectro narrativo, mas ao mesmo tempo em um espectro poético, da vida de Jesus, de como ele veio, se encarnou, se esvaziou, ele foi submetido à morte, e como que ele vai ser exaltado. É uma contação de história. Você está falando, em poucas palavras, o que, que é a vida de Jesus. Então, esse negócio de narrativa é tão rico, tão rico, tão rico, que às vezes fica muito difícil você discernir qual é o gênero literário que está sendo tocado lá. Porque é narrativo na sua essência, mas como você falou, a forma de se comunicar, essa narrativa pode ser diferente, e aí dá nuances, né? Desde questões, por exemplo, históricos, isso a gente tem que classificar como algo que realmente aconteceu, ou é uma forma de se expressar algo de forma mais, vamos dizer assim, plástica, de forma mais figurativa, de realidades que eles estão muito mais do que aquilo que meramente as palavras elas explicam. E é muito interessante, continuando nessa pegada, que narrativa, que contar história é algo que nos une todos os povos. Então, eu venho de um contexto do Oriente, né? Dá para ver pelo meu rosto. O Marcos vem de um contexto alemão, sei lá. Qual que é o seu contexto? Europeu. Europeu normal. Eu sou brasileiro, mas lá para trás deve ter algum português. Deve ter, deve ter. É porque Mas botelho é português, é uma Botelho é flor lá de português. Portugal. Legal. Mas você há de convir que não importa aonde, contar a história faz parte da nossa natureza. Porque eu acho que é a melhor expressão daquilo que a gente vive no dia a dia, né? A gente já está dentro de uma história, a nossa história tem cheio de idas e vindas, tem cheio de crises, e a gente tenta arrumar as nossas crises de algum jeito. A gente tem um florescimento, um auge que é o nosso clímax, e depois disso é só ladeira abaixo, né? Esperando a hora de morrer, quase. Então, a Bíblia, ela lida com essas coisas, que são coisas que são, e você coloca isso muito bem, como elementos da narrativa. Ajuda a entender, Marcos, um pouquinho sobre esses elementos da narrativa, por que que elas são importantes e por que elas são o veículo de Deus comunicar aquilo que ele faz em Cristo Jesus para cada um de nós. Eu lembro, há uns 20 anos atrás, talvez 15 anos atrás, eu estava estudando roteiros Uhum, e a empresa que eu estava assistindo aulas de roteiros e eles tinham uma vinheta que era muito interessante, que era um homenzinho indo até a beira, era um abisminho, não é um uhum, abismão, sabe? uhum, Aqueles penhasquinhos já um pertinho do outro. aham, E aí ele chegava, começava a musiquinha, era algo de 5 segundos de vinheta. Aí ele chegava na beira, pegava impulso e pulava. A hora que ele pulava, com a perna aberta, assim, entre um abismo e outro, travava a imagem e aquilo virava o logo da empresa. hum, E é interessante que essa vinheta de 5 segundos é uma narrativa. uhum, E é uma narrativa que tem todos os elementos. Eu achei legal que a empresa que ia ensinar sobre narrativa, na narrativa, agora eu não lembro o nome da empresa, mas era o logo e a vinhetinha era isso. Por quê? Porque você, numa narrativa, tem alguns elementos que você é obrigado a passar, e uhum, depois que você aprende isso, você vai perceber que todas as histórias passam por isso, que são praticamente alguns elementos, alguns colocam mais ou menos, mas você tem um cenário, que foi o que eu expliquei, tinha um boneco, né? Só uhum, dá para ver a vinheta, e ele estava ali perto de um abismo, vamos dizer assim, o abismo é o primeiro, como é que a gente fala? É o primeiro conflito da trama. Então, uhum, assim, tem um conflito. Se não tem um conflito, não é uma narrativa, não é uma história. Toda história tem que ter um conflito. uhum. Ou então, talvez eu diria que é uma história muito ruim, que não está contando, só está passando informação. É Então, aquele aí nosso dia bem chato que não acontece nada, né, você só tá respirando e É, vivendo. mas mesmo dias chatos tem muitos conflitos. O tempo todo tem um Uhum, conflito. uhum. Talvez o conflito não é o suficiente para ser Viraram uma contado, história. Aham. virar uma história, Uhum, uhum, mas é uma narrativa. E aí, esse conflito, qual que é o conflito ali nessa historinha da vinheta que eu te contei?
Ele vai passar ou não vai? Ele nem precisaria passar, ele pode só voltar para trás e sair da tela. Mas ele pega impulso e pula. E ali eles pararam, mas ele mostra que sempre é exatamente esses dois elementos sobre o cenário e o conflito é que vai motivar uma história ali. Esses são dois elementos importantes. O cenário, porque ninguém está fora de um cenário, então quando você vai começar Star Wars, fala tem sempre aquela frase em algum lugar do universo, começa aquele letreiro cair, né? Ou se você vai contar um conto de fada, você tem aquela expressão em inglês, far away, era uma vez, e aí você está dando cenário. Esse é o cenário, sempre no começo. E aí, num roteiro de filme, você pode cronometrar quando dá entre 5 e 9 minutos, vai ter um conflito que vai fazer todo o novo caminho do herói ali, do personagem principal, sair do eixo e até se resolver esse conflito, você está preso naquilo lá. Tanto que as séries hoje, elas, um pouquinho antes de acabar o episódio, elas abrem um novo conflito e encerra no clímax para que você volte no próximo capítulo. Gerar expectativa, né? Ou uma novela que dá o pause, lembra daquela aquela novela que fez muito sucesso, que acho que foi a única novela na minha vida que eu assisti, que foi a Avenida Brasil, que fazia Isso. na hora que dava aquela pausa, aquilo é no clímax. Aquilo é uma técnica muito bem feita de roteiro para que você, numa novela que nada muda, aliás, uma das coisas mais frustrantes é quando você usa essa técnica e no outro episódio parece que os caras não entenderam que aquela técnica precisa ter uma boa resolução, senão a pessoa percebe ao longo do tempo que está sendo enganada. Bom, voltando aqui, esses são dois elementos importantes, só que a Bíblia tem mais. Só pegando esse gancho, é possível que em uma narrativa existam vários pontos de clímax, uma em sequência da outra? Ou seja, clímax é aquele negócio, tem conflito, clímax, conflito, clímax. Então é um negócio meio que alternado, pode existir uma sequência mais variada e mais longa desses altos e baixos? Não tem como ter vários clímax sem resolução de conflito. Há probabilidade de uma narrativa ter vários cenários, conflitos. Mas não o clímax pode ter dezenas dentro de uma narrativa. Só que para ter um outro clímax precisa resolver, senão não é clímax. Porque o que é o clímax? O clímax é o pico do monte. Se você coloca um clímax atrás do outro, o primeiro deixou de ser o pico do monte. Porque o segundo tem que ser mais alto, senão você nem está vendo numa fotografia. Então, você pelo menos tem que dar uma falsa resolução para que suba um outro clímax. Isso é muito comum nos filmes e nas histórias bíblicas. Então você tem, por exemplo, vamos lá, vamos um pouquinho de Bíblia, né? Senão eu vou ficar usando exemplo de filme, que eu adoro também, mas na Bíblia está lá. Então você tem vamos lá, você tem a história de Abraão e Sarai. E eles vão. A grande. Já é interessante que a história deles é a história invertida de Adão e Eva. Já é um mosaico aí espelhado. Então, você tem todas as histórias. Por exemplo, Adão e Eva, quando eles pecam, eles saem em direção ao leste e esse ao leste é sempre em direção à Babilônia. Então, você vai em direção ao leste como um êxodo. Aí você tem Caim, quando mata Abel, ele vai em direção a um êxodo. Você vai ver o pessoal da Torre de Babel em direção ao êxodo, tudo ao leste. Sempre leste. Sempre ao leste. Leste é ruim, gente. Já sabe, aí já é uma coisa diferente das narrativas. Numa narrativa comum, nossa, leste não quer dizer nada, só um ponto geográfico. Numa narrativa bíblica, geografia quer dizer algo a mais. Então, assim, sempre você pode saber, já é uma diferença grande. E aí, quando você chega em Gênesis 12, Abraão ele é chamado em direção ao oeste. Então, ele faz um êxodo ao contrário
Uhum. pela fé e não pelo castigo. Uhum. Então, já o começo de Gênesis 12 é um caminho invertido, aonde Abraão recebe uma promessa que vai ser pai de uma grande, de grandes nações, ou de uma grande nação que vai abençoar o planeta Terra. E ele é um Adão e Eva, ele e Sarai, eles vão fazer uma inversão. E eles começam quase como, tá bom, ao aceitar a promessa, eles fazem uma peregrinação para de volta à terra prometida, Uhum. ou para de volta, que a terra prometida representa o Éden. Uhum. Esse lugar da presença de Deus, eles fazem, um lugar onde mana leite e mel. Esse é lugar de abundância. E eles voltam. Uhum. Aí o primeiro conflito é que Abraão tá velho e Sarai também tá velho. Eles não acreditam que, ou eles não conseguem, né? Não é nem acreditar. Eles achavam que não, vamos ter filho. Então demorou muito, mas Deus vai fazer. E vai passando algumas décadas e o conflito resolvido, não, é instalado na história. Uhum. E aí o clímax é esse. O clímax é como vamos resolver esse conflito. A promessa, Deus falhou. Uhum. Eu estou fazendo um recorte aqui da história, Uhum. poderíamos fazer outros, a história é muito complexa. Mas Deus falhou, eles não vão dar, o que aconteceu? Vai escolher outra pessoa. Aí como a resolução desse clímax é quando Sarai chega e fala: a gente tem uma serva aqui, Uhum. uma Uhum. egípcia, Uhum. uma Agar no hebraico, você sabe muito mais que eu estou aqui passando vergonha na tua frente, quer dizer a estrangeira. Mas é muito legal, porque a gente fala Agar, mas alguém está falando, lá eles estão falando, a estrangeira, eu tenho uma estrangeira aqui, a gente Uhum. vai usar a Uhum. estrangeira desse jeito. E é muito legal como as narrativas mostram que o povo de Deus escravizou o Egito antes do Egito escravizar o povo de Deus. Mas isso é uma outra narrativa para um outro podcast. E aí é interessante que ela vai ter um filho. Resolveu a resolução. E ela está grávida. Quando ela fica grávida, você tem a resolução desse primeiro conflito. Mas a gente que está lendo está assim, que resoluçãozinha ruim. Uhum. Será que é Uhum. isso? Uhum. Uhum. Aí Sarai começa a implicar com Agar. E Agar começa a zombar ali. Elas começam... Quando Ismael ainda está no ventre. E aí, Sarai manda ela para o deserto para morrer com um filho de Abraão, filho primogênito de Abraão, Sim. está sendo jogado para o exílio no Uhum. deserto. E então os primeiros a expulsarem alguém da sua terra para o deserto não foi o Egito com o povo de Deus, foi o povo de Deus que eu já tô até assim, só jogando curiosidades, que Aham. está na Aham. narrativa, a gente não Uhum. percebe, né? Uhum. E aí ela vai para o deserto, outro conflito. E aí você vai ver que Deus age ali, e aí ela é resgatada, resolve o conflito, o bebê nasce, e aí Deus muda o nome para Abraão e Sara, e aí ela engravida, mas quando nasce os dois, o mais velho começa a perturbar o mais novo, outro conflito, manda de novo para o deserto, manda 2 vezes para o deserto. E aí, então, é isso que eu estou dizendo, sempre tem resolução de conflito antes do clímax. Uhum. Eu acho muito, Agora, fala. eu acho muito interessante que a impressão que dá na medida em que Para você vai você que só lendo. está ouvindo o podcast, o Paulo abriu a Bíblia, agora eu fiquei preocupado. Porque até então é uma coisa eu falar só de memória, agora é quando ele abre. É nada, é porque essa é a minha leitura no momento, né, eu estava lendo esses episódios, e quando você levar beleza, Deus aparece para Abraão no capítulo 12, vai dar tudo certo, vai ser para hoje, né, Deus falou: "Não, sai da tua terra, eu vou te mandar, vai acontecer, você vai ser pai de nações", enfim, mas o negócio começa a degringolar de um jeito que começa a demorar. Aí o 12 vira o 13 vira o 14 vira o 15 vira 16, 16 vira 17, 17 vira 18, 18 vira 19 e não tem resolução nesse negócio. E quando você olha para Abraão, poxa vida, ele é o pai da fé, né? Ele vai dar certo. Ele desce pro Egito, faz besteira, engana o faraó, quase é linchado, quase sai linchado de lá. Tem problema, ele é um péssimo pai de família nesse sentido, porque deixa Sara deitar e rolar com esse negócio de Agar. Quem foi a culpada mesmo foi Sara, né? Ela que deu a ideia,
Abrão consentiu, nasceu o filho, aquela batata quente, e Deus, olha só, Deus, na sua misericórdia, honra Ismael, porque ele é o filho, embora não seja o filho da promessa, é o filho, como você falou, primogênito de Abraão. E a idade vai chegando. Abraão tinha 75, começa a ficar velho, mais velho ainda. Chega nos 99 anos, você fica já tirando, já arrancando os cabelos da cabeça. Quando que essa promessa vai chegar? Quando que essa promessa vai chegar? E aquele negócio, né? Parece que vai dar certo, mas tem alguma coisa que dá errado. E sempre é ou Abrão, ou Sara, ou alguns dos dois, criando algum outro tipo de problema que vai fazendo com que esse clímax na nossa mente seja cada vez mais postergado. Lógico que não é uma postergação, né? A gente tem o tempo de Deus atingir e fazer a obra na vida dos dois. Mas na medida em que você vai acompanhando, você tem essa impressão, cara, não vai dar certo, vai dar errado. Deus não vai cumprir a parte dele, vai surgir outro problema, e isso vai só engrossando esse caldo dos conflitos e das crises, né? É. E aí, mas é exatamente isso, porque a gente fez um corte Uhum, da promessa. Daria para fazer outros cortes ali. Eu tô falando, a gente fez o corte de nascer um filho. Mas é o que você falou, no capítulo 12 você já tem o corte de Abraão oferecendo Sarai para o faraó, uhum, e no mesmo capítulo. E ali já é um mosaico de Adão e Eva, porque tem a ver com todas os palavras-chaves uhum, do que aconteceu ali no Jardim do Éden. Então, você olhar, você desejar, você uhum, tomar, você uhum, oferecer. Então, uhum, você tem o faraó olhando, o Abraão oferecendo. Só que o legal é que toda essa estrutura narrativa ela vai embaralhando. vai. O jeito dos paralelismos que acaba sendo para um assunto para outro podcast, nunca é certinho, só de comparação, tem de contraste, tem de análise. Então, Uhum, assim, as estruturas, quem está fazendo o papel de Eva nesse primeiro episódio é Abrão. Abrão está uhum, fazendo pegando a promessa, entregando por medo, fazendo o que Deus não mudou, entregou a sua esposa e fez tudo errado. E é interessante. Só que quando sai do exílio ali, quando sai do Egito, leva uma riqueza. Assim também como o povo de Deus sai com uma riqueza é, de lá é, do Egito. é, Então, assim, como tem histórias e narrativas e conflitos o tempo todo. Então, assim, primeira dica que eu acho que para quem ainda não comprou o livro, ainda vai, mas sempre que você vê um conflito, a Bíblia já está trazendo alguma coisa ali, não só para a gente ficar entretido porque o clímax, é bom falar isso, Paulo, o clímax é aquela parte da história que te prende, que te tira o ar, que você não consegue parar. Se a pessoa. Eu acho essa uma das melhores definições. O pessoal até quer a definição técnica. Para mim, definição técnica de clímax é algo tão atraente na história que você não consegue. Por isso que uhum. se você dá resolução, você entregou o ouro. Literalmente, as pessoas saem de uma história, pegam no celular, se distraem, não porque você está no celular agora, mas as pessoas saem do foco porque você entregou a resolução, a não ser que você já amarre num outro clímax. Entendi, Então, assim, entendi. é, é importante ter isso, assim, talvez eu separei no livro, eu acho que vale a pena entrar aqui, você consegue colocar na tela para quem está vendo a gente, mas eu vou narrar para quem só está ouvindo. A gente tem aqui 6 pontos que eu considero de uma narrativa. Esses 6 pontos já é sem complicar muito, mas sem ser tão simplista como a gente foi até agora. Então, o primeiro ponto de uma narrativa é a situação e o ambiente. É aquilo que a gente falou. Uhum, Toda a história tem uma situação e um ambiente. Então, eu cheguei atrasado para o encontro com o Paulo On. Falou: Paulo, você não sabe o que aconteceu. Eu estava vindo de carro para o nosso encontro, e então esse eu estava vindo de carro, essa é
a situação e o ambiente que eu estou falando. Aonde aconteceu? Eu poderia falar, eu estava lá em casa, já é um outro ambiente. Eu estava entrando no prédio aqui, é um outro ambiente. Então, toda narrativa tem um ambiente. E é lógico que o texto é tão rico que, às vezes, o ambiente está sendo ainda colocado na história acontecendo. Você vai recebendo dicas. Mas toda a história tem um ambiente ali. História de Abraão ali, eu pus um ambiente que poucos percebem, que, na verdade, Abraão está saindo da Babilônia. Está saindo de um lado para o outro. Se a pessoa não é um estudioso da Bíblia, ela não entende esse ambiente. A gente jogou aqui porque a gente estuda bastante o texto. Mas o ambiente já foi colocado antes. Por isso que Moisés não quis colocar ali em Gênesis 12, já pressupõe que quem já está no texto está entendendo. Então está um pouquinho antes, mas aqueles caras que gostam de já começar no capítulo 12 a ler, perdeu já, porque o ambiente está num versículo antes. Está fazendo a genealogia de Abraão, e aquilo é importante. E aí a gente tem o primeiro... Posso ir seguindo ou você quer seguir? Pode seguindo, pode seguindo. E aí, uma narrativa precisa ter o conflito. Qual é o conflito aqui? Paulo, eu estava vindo de carro e aí, do nada, eu ouvi um barulho. Pô! O que é isso? E eu comecei a sentir uma instabilidade no volante. Na minha justificativa do meu atraso, eu acabei de colocar o primeiro conflito. Porque se eu estava vindo para cá dirigindo, e aí eu estacionei e subi. Não, essa história não tem conflito. Eu simplesmente estava dirigindo, então não tem porquê eu estar contando ela. Então, presta atenção, até o motivo de eu estar contando essa história, o conflito vai é o motivo de eu estar contando a história. Isso pode dizer muito, a gente pode entrar depois nisso. Os conflitos, geralmente, é a causa do narrador estar narrando a história. Perfeito. Isso é muito legal para uma carta que a gente quer saber qual foi a motivação porque a carta é ad hoc, né? Ela é situacional. Qual foi a motivação que fez o apóstolo escrever? Ela está no conflito. E aí, geralmente, o conflito se intensifica. Numa boa história, o conflito se intensifica. Então, eu estou contando a sua história, aí eu ouço um barulho, eu vejo uma instabilidade no volante e o carro roda em plena Castelo Branco ali, quando eu estava vindo. Nessa hora, você que está ouvindo a história, e eu que sou o vilão que cheguei atrasado, eu já viro vítima. E você fala, meu Deus do céu, Marcos, mas você já sabe o final, porque eu tô vivo na tua frente. Só que você não sabe se o final foi bateu, alguém me tirou das ferragens, ou se não bateu. O que aconteceu? Você não sabe. Se eu paro de contar agora e atendo um telefone, você fica doido. Fala, peraí, tá tocando meu telefone. Não, peraí, cara, conta, peraí, não vai atender agora. Seu carro rodou na Castelo. Isso é um conflito, é uma intensificação do conflito. Então, é uma parte 2 do conflito. Ele se intensifica. E já encostado está o clímax. O clímax eu não narro, geralmente. O clímax é o carro rodando. Mas você sabe, esse é o ponto. É a hora que todo mundo perdeu o ar, que você está assim, não... Interromper aqui é a coisa mais chata do mundo. Mas as pessoas fazem isso, como eu te disse. E os autores bíblicos fazem isso. Os autores bíblicos geralmente colocam canções, poesia. Por isso que a gente odeia poesia na Bíblia hebraica, porque vai começar. E aí tem um cântico. Assim, você acaba de passar o Mar Vermelho de um clímax, entra no deserto e agora. Aí vamos cantar um cântico. Um cântico de celebração. Mas é muito importante também o papel do cântico nas narrativas, as poesias, né? Mas E é interessante isso. E aí você tem uma resolução, que é óbvio. Trama você tem que resolver. Porque assim, o que aconteceu quando o carro rodou, Marcos? Cara, ele deu 2 voltas, graças a Deus não tinha nenhum carro vindo. Olha a resolução dando. E eu consegui encostar o carro, dar uma volta, encostar o carro no acostamento. Resolvi. Nesse momento, você tá pouco... É a hora que eu tô perdendo você. E aí eu falo, cara... E qual que é o desfecho? Depois da resolução tem um desfecho. E o desfecho pode ter, de novo, um outro conflito para outro clímax. Vou dar o desfecho normal. O desfecho normal é,
Cara, eu saí do carro, abri o porta-mala, peguei o pneu reserva, coloquei e aí eu vim para cá. Resolveu. Desfecho, tô aqui. Mas poderia ser assim, eu abri o porta-mala e sabe o que aconteceu, Paulo? Não tava o step lá. Você viu que agora eu criei um outro Outro conflito. problema. Uhum, Um uhum, outro conflito. Não tava. E aí você, o que aconteceu então? De novo, eu te puxei para a história e aí eu uhum, vou contando o que for. Então, assim, essa é a estrutura. Você tem cenário, conflito, intensifica o conflito, clímax, que é o cume da montanha, para quem está vendo o gráfico sabe. Aí você tem a resolução e as consequências. É isso. Toda história tem isso. E ela é emendada uma na outra. A resolução e o desfecho, que são as consequências. E o que aconteceu com isso? Agora, é importante, Paulo, a gente entender que toda a narrativa bíblica, ela tem Deus chamando o ser humano por uma experiência íntima com ele. uhum, E é algo da teologia bíblica que toda vez que Deus está fazendo esse convite, existe o que a gente chama de um teste ou um se equipar para desfrutar. uhum, É quase como Deus é o sol que nos chama para uma experiência com Ele, uma intimidade. Só que para você se aproximar do sol, você precisa ter uma roupa especial. uhum. Essa ilustração que eu dei está horrível, mas eu acho que você pode achar uma melhor. Eu não sei porque que eu usei. Porque não tem nada de comum, nada de fácil. Eu estou usando quem vai para o sol experimentar isso. Mas vamos pegar. Veio outra aqui. Para você ter o desfrutar do mel, do doce do mel da abelha, que é Deus chamando para essa intimidade, você precisa botar a roupa de apicultor para experimentar. Também não é um exemplo bom, mas eu estou tentando te falar aqui. Você me ajuda se tiver um bom exemplo aí, que eu estou horrível. E aí, os personagens sempre são colocados em teste. Mas esse teste não é porque Deus está querendo provar para ver se você Uhum, é uma boa pessoa ou má. É mais que isso. Não, para você sobreviver perto de mim, você precisa dessa roupa. Então você uhum, tem que mostrar que o seu coração já está propenso a vestir essa roupa uhum, para desfrutar desse mel. Senão as abelhas é a situação. Estar perto de Deus sem o equipamento certo ou em pecado, vamos dizer a linguagem da Bíblia, você vai se machucar muito mais do que o espaço onde você está. Então, a sim. melhor coisa que Deus faz, se você não está pronto ou se você não passar no teste, é se afastar, ir para o exílio, para que lá no exílio, no deserto, você fique pronto e cada vez mais Deus vai chamando pela sua misericórdia para esse convite de estar próximo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a base de toda a Bíblia, o convite de Deus para desfrutar da presença dele plena. E sempre que Deus faz esse convite, tem um conflito, um Uhum, teste, uma tensão aí, e as narrativas estão permeadas desse teste de Deus como uma oportunidade de experimentar a presença de Deus plena. uhum. Só para a gente enriquecer isso daí, você falou, em termos de estrutura, e essas estruturas elas vão se repetindo em muitos personagens bíblicos, de maneira que em muitos personagens a experiência final ela é muito semelhante. E o cômputo geral dessas experiências acaba nos mostrando um quadro muito maior. No capítulo anterior a esse, que é o capítulo 11 que você fala da narrativa, tem o conceito que você já citou aqui e ali dentro dessa conversa, que é o conceito de mosaico, mosaico bíblico. Eu acho que faz muito sentido você trazer um pouquinho isso daí, que é um pensamento que você desenvolveu dentro do seu livro, que creio que seja um dos cernes importantes da sua obra. Qual que é a importância de nós compreendermos esse mosaico bíblico dado a todas essas características de vários tipos de narrativa que comunicam uma só história grande, mas que tem lá pontos de semelhança, né, entre várias experiências de autores bíblicos? Como que o mosaico bíblico opera, entra em ação dentro dessa salada que a gente tem de narrativas bíblicas?
Esse realmente é o cerne do meu livro, chama Mosaico, por isso, e esse a grande aprendizado que eu tive ao longo dos anos de estudo de interpretação bíblica, que eu acredito que muda. Eu acredito não, eu vi na prática. A gente que tem selo educacional online, Paulo, Uhum. a gente tem o privilégio de receber dezenas, centenas de mensagens, né? E como eu e você também já fomos de sala de aula, é bem mais difícil, porque você tem uma turma que são 20 pessoas, tá bombando Uhum. por 6 meses. Então, assim, recebe, mas uma quantidade muito menos. Quando está online, são milhares de alunos, e a gente recebe muito retorno. E eu tenho experimentado, e isso foi uma coisa muito clara, que quando eles entendem o mosaico, a mente explode. Você vê o tão maravilhoso e explode em adoração ao Espírito Santo. Eu vou responder sua pergunta com uma pergunta de um aluno meu. Ele falou: Marcos, você gasta. Que eu gasto algumas aulas e um capítulo para explicar o que é um mosaico. As pessoas não Uhum. sabem o que é um mosaico, né? As pessoas falam, mosaico é aquela coisa bonitinha, toda pixorizada, né? Uhum. Ou no vidro, ou no chão. A gente tem os mosaicos, assim, que são as calçadas de São Paulo, do Rio de Janeiro, é um mosaico ali. Você tem um mosaico, os vitrais de grandes catedrais. Você tem o mosaico que pode ser, por exemplo, um mosaico famoso, foi a abertura das Olimpíadas da década de 80, que era um ursinho chorando, que é aquelas Isso. placas que as pessoas Moscou. na É. arquibancada, Moscou, foi um mosaico que marcou todo mundo, que Ele é um chorando, montão. né, ele chorando Exatamente, que na acabou a despedida. Olimpíada, era um Uhum. montão de gente segurando uma placa que quando você vê de longe, aquilo forma um desenho, mas se você pegar cada placa, não faz sentido nenhum. É uma placa Sim, marrom, que sim. é a pele é o pelo do urso, uma placa branca. Então, assim, eu costumo até dizer que quem pegou a placa branca da lágrima falou: ai, eu vou ficar no canto, não vou fazer importância nenhuma. Mal ele sabia que É, ele era a peça mais importante do sim, mosaico em movimento sim, ali. sim. Bom, isso é uma coisa. Qualquer um pode procurar no YouTube abertura Ursinho Moscou Para o Olimpíadas. Aí você vai fechamento, foi o achar fechamento. fechamento, Fechamento. porque ele estava chorando, né? Isso. Mas assim, e aí um aluno meu perguntou: por que você não ilustra? Por que o seu livro não é o quebra-cabeça bíblico? Uhum, Porque o quebra-cabeça, ele pressupõe que todas as peças são perfeitamente encaixadas para uhum, formar a história de Jesus. uhum. Então, o quebra-cabeça, eu gosto muito de montar quebra-cabeça também. Às vezes eu vou num quebra-cabeça de 1.000, 2.000 peças e você vai. A técnica, eu acho que você também gosta, não sei se eu já vi você postando, mas você Minha separa mulher gosta. por tonalidades de cor. Isso. Então, para quem é bom mesmo, assim, e eu já tentei ser bom, você pega potinhos, você separa por tonalidade. Olha, o negócio é doido, é para quem gosta de sofrer. E aí você vai montando, e aí você vai. Mas enquanto você não acha a peça perfeita, você não encaixa. Eu É. acho que por muitos anos a gente fez teologia desse jeito. É um jeito errado de ver a teologia sistemática. Teologia sistemática, ela tem o jeito certo de ver, muito útil, mas o jeito errado é achar que ela é um quebra-cabeça perfeito, que você vai ler a Bíblia e tá. Esse texto de Abraão é perfeito para o texto de. É a pecinha que encaixa para resolver a história de Adão e Eva. Não é assim. Então, o que é um mosaico? O mosaico são peças distintas, separadas, com materiais diferentes, com cores diferentes. Eu gosto muito de uma obra de arte do Vic, que ele faz mosaicos com sucatas em lixões. Ele Uhum, até foi uma entrada premiada. Olha, eu falando várias vezes de novela, quem vai ouvir aqui vai pensar que eu adoro novela. Ele fez uma entrada de uma novela muito bacana, que quando puxava assim, alguns vão lembrar, era um lixão que formava um rosto de uma mulher negra, uhum, muito bacana, uhum, ganhou prêmio até internacional. Eu gosto muito dele porque ele faz esses mosaicos com peça. E quando você dá o zoom, você vai ver que ali é um sofá, ali é um uhum, pneu. uhum, E o texto bíblico é isso. Você vai pegar essa peça de Abraão de Gênesis 12, ela se encaixa aqui onde a gente está falando, mas ela se encaixa em outro lugar. E ela se encaixa em outro lugar também, porque essa peça não tem um lugar
necessariamente que tem que ser só aquele ali. Uhum. É um mosaico, e aí o mosaico ele é feito até de lixões, porque é o seguinte, é o autor do mosaico que ressignifica a história. Então, quando eu falo que a Bíblia é um mosaico, eu estou trazendo a importância para o Espírito Santo que inspirou. Uhum. Você vai ficar encantado quando você estudar. Eu não estou falando que você não tem autorização, como eu não tenho, de montar um mosaico. Sim, O sim, mosaico já foi montado. sim. Só que ele não foi montado de uma forma tão exata, porque o Espírito Santo ele pega os trechos bíblicos e você, dependendo do jeito, o ângulo que você está olhando, ele vai formar a história dos primogênitos que não foram escolhidos e que a bênção foi dada para os segundos filhos. Uhum. Dependendo do outro ângulo que você vai ver, estudar a história de Abraão, você vai ver a história de casais que não conseguiram, que foram feitos para completar um ao outro, para um ser Isha e Ishá, homem e mulher, ali para ser uma coisa só, mas que na história não conseguiram ser um casal verdadeiro. Então, assim, e aí você pode pegar a história de Abraão para falar sobre êxodos, exílios, que também vão, ou deserto, ou fonte d'água. Uhum. Dependendo do tema, você vai ali se aprofundar e vai formar um mosaico que vai chegar em Jesus. E quando você se afasta dessas histórias que você leu e vê elas juntas, forma o rosto de Jesus e o evangelho de Jesus. Ou seja, toda a Bíblia aponta para Jesus. Uhum. E ela revela Jesus e ela revela o evangelho de Jesus. Então, esse é um mosaico. Eu não sei nem se toda essa fala que eu trouxe aqui respondeu a sua pergunta. Qual foi a sua pergunta mesmo? Sobre o mosaico, mas eu entendi porque, se nós fizéssemos uma tomada aérea do mosaico e do quadro geral dessas peças que não se ajustam perfeitamente, mas que são colocadas de acordo com a intenção do próprio Deus, o próprio Espírito que revelou e que dispôs todas essas peças em cima do tabuleiro, a gente consegue ver o rosto de Jesus, a gente consegue ver a obra dele, a pessoa dele, né. E Isso. esse fato, na minha opinião, né, lendo e tentando entender o que você está falando, leva para o fato de que o clímax, né, justamente está na pessoa de Jesus, porque é nele que nós temos aí o processo de resolução e desfecho da narrativa, é isso mesmo? É isso. Eu, no meu livro, eu faço isso. Eu falo assim: na hora que eu explico a estrutura de uma narrativa e a hora que. A primeira pergunta que geralmente meus alunos, que no livro ninguém consegue fazer, porque eu já escrevi. Mas eu já sei qual é a pergunta que está no Uhum, leitor, que é o seguinte: se eu aplicasse isso na Bíblia toda, ao invés de só em Gênesis, ou só numa fatia de Gênesis, daria? Dá. Isso chama o drama das Escrituras. uhum, Agora, veja bem, fazer isso é reduzir o texto. hum, É agora um papo aqui meu e seu, porque sempre as discussões no campo teológico é aonde está a Bíblia serve para quê? Essa é uma discussão que você sempre vai. Para revelar Jesus. Não, para revelar Deus. Isso são focos diferentes no drama das sim, Escrituras. uhum, Nenhuma está errada, porque isso é a graça do mosaico. O mosaico vai dar várias respostas para você, dependendo da sua ênfase. Então as pessoas ficam, a discussão tão grande, Marcos, você é dispensacionalista, você é não sei o quê. Eu falo, cara, depende do jeito que você está olhando o mosaico. Ela uhum, dá ferramentas para muitas dessas. Não estou dizendo que tudo está certo, mas estou dizendo que são ângulos diferentes. Mas o ângulo que eu acredito e que a grande parte de quem eu estudei acredita é lógico que é o evangelho. Então, assim, na narrativa bíblica, isso eu já posso dizer, Jesus está no clímax. Então você vai ter assim, vamos lá. O cenário uhum, é, a criação com Deus na sua plenitude. Esse é o cenário. Então a gente vai ter o cenário muito rápido em Gênesis 1 e 2, ok? Esse é o cenário. E até o cenário foi narrado em duas formas diferentes, mas isso é outra coisa. E aí você tem o primeiro conflito, que é nessa chamada de Deus que ele fala, vocês vão, quero te convocar a ter mais intimidade ainda do que você já tem, confie em mim. uhum, E aí Deus
confia. Por isso que as pessoas ficam fazendo pergunta, por que tem uma árvore lá que não pode comer? Não importa, o narrador não está querendo explicar isso, o narrador só está mostrando que Deus está chamando para mais intimidade ainda. Se a criação de Deus já causou ciúmes em 1/3 dos anjos, imagine se a gente tivesse respondido esse sim, assim. Então, essa é uma intimidade que não tem precedente na eternidade. Só que o homem e a mulher pecaram. Esse é a primeira tensão aqui da história. A segunda tensão da história, ela é dividida em mais ou menos 1000 partes. O que é a segunda tensão? Ou a tensão intensificada? O conflito intensificado. O conflito intensificado é que ninguém conseguiu voltar ao ponto de Adão e Eva. Não é nem a proposta maior de intimidade. É ao ponto de conseguir o status de Adão e Eva, de estar naquela plenitude. Aí você vai ter vários conflitos. Você vai ver, o primeiro conflito é Noé sendo chamado a esse ponto, e ele não... o primeiro conflito é Caim e Abel, mas aí depois você tem Noé, e ele já não consegue, logo que ele sai da arca já mostra. Você tem Abraão, eles mostram que Abraão não consegue atingir isso, nenhum dos seus filhos consegue. Aí você tem Moisés subindo no Monte Sinai e atingindo um status jamais alcançado por ninguém até então, mas mesmo assim ele não é o segundo Adão, ele não consegue. Então, você está vendo como o clima que está ficando intenso aqui? Fala, se Moisés não entra na Terra Prometida, e o texto deixa bem claro, os 5 textos, porque se você tem o drama das Escrituras, você tem o drama da Torá, e o drama da Torá é terrível, ninguém conseguiu. Terrível. Aí você tem Josué, que consegue, mas logo no começo da apresentação de Josué fala, ele não era igual a Moisés. É muito interessante que na história de Josué, já no começo entrega o jogo. Aí você passa tudo, juízes, cai, todo mundo clama por um rei, você tem Davi. Agora Davi, ele recebe os salmos, ele é o máximo de alguém, ele é agora o segundo Adão. E o episódio de Betseba é o episódio que escolheram para narrar que ele não é. E aí, depois disso, você tem exílio. Então, o conflito foi intenso e ninguém chegou nem perto de Moisés e nem de Davi. Quando você chega a Jesus ele fala claramente, não, Davi, ele tinha um anseio de me ver e nem me viu, e se curvou a mim, me chamou de Senhor. Esse é o argumento, tanto por isso que os autores dos evangelhos citam tanto, e Jesus também, salmos, né? Porque os salmos são os cânticos do desejo de alguém que o dia viria, o ungido que viria ocupar o lugar de Adão. E Jesus é o filho do homem, o filho de Adão, e ele ali ocupa esse cargo, e ele é o clímax. Ali, ele é o clímax, que é o seguinte, encontramos. E aí, se você quiser o clímax do clímax, é a cruz e a ressurreição. Porque o clímax do clímax de todo o drama das Escrituras encontramos o Messias, mas mataram o Messias. Você entende isso aqui, que é aquele negócio que escalonou, cara, tá muito pior. Porque assim, é o Messias, mas o Messias morreu, se entregou. Pior que isso. E aí você tem a resolução, que é a ressurreição. E o problema é que a resolução é da ressurreição até Apocalipse. As cartas estão na resolução. As cartas servem para... E agora, com a resolução, como é que a gente vive? Uma consequência. E a carta está explicando. E os últimos 2 capítulos espelhados, assim como os 2 primeiros capítulos é o cenário, começo, os últimos 2 capítulos de Apocalipse é a resolução final, que é a gente entrando. Aí é a gente, em Jesus, aceitando e recebendo o convite inicial de Deus para Adão e Eva, que é entrando no novo céu e nova terra. Ali não é a gente voltando para o Éden, a gente mais, em Jesus nós somos muito mais do que Adão e Eva. Então, assim, quando
Paulo vai fazer nem é comparação, é uma distinção entre o primeiro Adão e o segundo Adão, lá em Romanos 5. Ele tá dizendo claramente que o verdadeiro Adão, ou o segundo Adão, nem se compara. Paulo fica até Uhum, constrangido de uhum, fazer uhum, esse paralelo, né? Não uma uhum. comparação, é um paralelo e mostrando o tanto que diferencia. Então, eu acabei de contar o drama das Escrituras, colocando a estrutura narrativa. E o importante, Paulo, para os ouvintes é saber que, para que estruturar? Porque uma narrativa ela é tão complexa que a interpretação, a porta de entrada da interpretação é sempre o clímax. Hum. Isso é importante dizer. Não é o cenário e não é o conflito. O clímax, e não é a resolução. O clímax de uma narrativa é a porta que você deve entrar, e aí dificilmente você vai falar bobeira se você entrar pelo clímax. As maiores bobeiras de narrativas são pessoas que transformam o conflito em clímax. Uhum. Gideão é um exemplo prático disso. Se você pega os 3 testes que Gideão faz com Deus, e Deus responde, parece que Deus mudou, né? Decidiu fazer ouvir os conflitos, e aí você claramente se confunde, porque fala assim: também vou fazer alguns testes com Deus. Aquilo ainda é o conflito, não é o clímax. O clímax é ele indo guerrear sem nenhuma espada, Uhum. sem nenhum instrumento de guerra. E aí você entende que se aquilo é o conflito, Gedeão, com falta de fé, você não tenta repetir para você. E você vai perceber que os 3 conflitos ali são espelhados com 3 testes que depois Deus faz. É muito interessante Deus falar: Você vai entrar nessa? Então eu também vou pedir 3 testes para você, já que eu tive que fazer para você. E aí o primeiro teste é diminuir de 20 mil para quantos é? O primeiro teste é o teste de quem quer desistir. Isso, Aí sai um montão. O segundo teste é quem beber água certa, que daí nem quem quer ir vai. isso. E o terceiro teste é, Gideão, você vai lá dentro do acampamento ouvir, e assim vai sem nenhuma espada, vai levar alguém e você vai lá dentro, pegar o negócio. Então, olha só, Gideão, se você coloca o clímax ali naquele teste que Gideão faz com Deus, quero ver o algodãozinho, você entendeu tudo errado a história. A história está Uhum. conduzindo que se você testar Deus, ele vai te puxar para muito mais. Já que você testou Deus, ele vai te testar. E lógico que Deus não coloque Deus à prova, a teste, porque mas aquela história é uma história de clímax colocado no lugar errado. Legal. Eu acho que isso dá a deixa para eu acho que já a nossa conclusão. Para onde, vamos mudar a pergunta, para onde eu tenho que olhar quando nós lemos para as narrativas? Porque muita gente tenta discernir lições morais dentro dos personagens, ou seja, vamos aprender com Abraão, vamos aprender com Davi e tal. Outras pessoas vão querer enxergar outro tipo de aplicação, né? Olhar para Deus, olhar para as circunstâncias. Você falou que o foco é muito importante, de você olhar, por exemplo, para o clímax como porta de entrada. Ah, ok. Ah, como que a gente consegue traduzir isso de uma forma prática para a gente começar a ler a Bíblia hoje e eu ficar atento nas narrativas e daquilo e o que dessas narrativas eu posso me aproveitar ou por onde qual que é a ênfase que eu tenho que colocar nas mais variadas narrativas bíblicas? Tem uma resposta para isso ou cada caso é um caso? Tem uma resposta, cada caso é um caso, mas tem uma resposta que dá para abraçar bastante. Uhum, No meu livro eu vou fazer uma metodologia, mas aqui eu vou dizer de 2 pontos de partida. O primeiro ponto é o fragmento é interpretado pelo todo. uhum, E o todo ganha mais sentido quando você entende o fragmento. É uhum. assim o mosaico e assim a Bíblia. Sim. Então, o primeiro ponto de partida de um texto é você entender o que o texto todo quis dizer. Qual o sentido de Gênesis todo antes de você querer entender Abraão? Qual é a narrativa? Estrutura Gênesis antes de entender Abraão?
Então faça todo esse cenário, tudo, que Gênesis em si, e cada livro da Bíblia, cada carta, cada documento tem um propósito, que em si, revelação de Deus e tá tudo mais. Mas se você está na Torá, eu diria, se você quer um passo a mais, estrutura os 5 livros e entenda o que está ali. Naquela história, o que aqueles 5 livros fala para Abraão, da história de Abraão. Isso já ajuda. Então, assim, esse é o todo do documento interpretando essa narrativa. É assim que você deve partir. Qual essa história se encaixa na narrativa do documento todo? Esse é o fundamental. Ninguém começa a ler no e-mail por partes e não chega a ler o e-mail todo. Uhum. Então, a primeira coisa que eu falo assim, você não pode começar a estudar a Bíblia sem ler, ou estudar o Evangelho de Marcos sem ler Marcos todo. Você lê Uhum. Marcos todo, depois você volta para a parte, depois você lê Marcos todo, depois volta para outra parte, depois você lê Marcos todo, você volta. É assim. Ah, mas Marcos dá trabalho. É, bem-vindo. É assim que é. Ué, dá trabalho é outra coisa. Dá trabalho é interpretar errado. Isso que dá trabalho. Ah, Interpretar aí dá errado, você vai ter trabalho maior, né. nossa, aí você vai ter problema na tua vida, depois você vai ensinar errado. Aí dá problema com todo mundo, com Deus, com o próximo, com você mesmo. E uma segunda que eu posso falar é interprete o seu texto pelo clímax do drama das Escrituras, pela Uhum, cruz e uhum, ressurreição. uhum, E isso sem forçar o texto. Não precisa, naturalmente, todo o Antigo Testamento vai apontar para o Messias. Não precisa forçar o texto. Não precisa querer achar é, pelo em ovo. Então, assim, a segunda interpretação, depois que você viu o documento todo, você vai falar o que isso aqui tem a ver com Jesus no drama das Escrituras? Porque se o drama tá, se Deus deu seu filho unigênito, primogênito, único ali para morrer por mim, e isso tudo custou muito caro, toda a revelação bíblica custou muito caro para Deus, por que que eu vou o que que esse texto tem a ver com essa entrega de Deus aqui e Jesus morrer na cruz e isso na história da salvação? Isso vai, se você tem esses dois pontos de partida numa narrativa, você está seguro aí, você está uhum. seguro, pode ainda falar umas bobeirinhas, mas aí eu acho que você está seguro ali. Deus vai ter bastante misericórdia, porque aí eu erro também, o Paulo erra também, a gente está aprendendo a cada vez mais. Falar bobeira faz parte, né, da nossa história. O problema é falar bobeira sem querer aprender, né? Mas falar bobeira faz Ah, parte. faz parte, faz parte. Cara, Marcos, muito obrigado. Eu sei que tem muito mais coisa, é um tema que me fascina, né, interpretação Ah, bíblica. Parabéns por esse livro aí, Mosaico Bíblico, lindão, a capa ficou linda. Daniel Ah, Brito fez essa capa, um amigão muito meu, foi da minha bem, igreja. Eu nem muito sabia, só bem. quando eu recebi o livro que eu fui olhar a ficha técnica, que eu soube que era um cara da minha igreja mesmo que fez. Olha só, olha só. Então, crédito dado, muito bom. O livro do Marcos está dividido em várias partes, né? Em 4 partes aqui. O que é esse livro que chamamos de Bíblia? Segunda parte, a mente dos autores bíblicos, que é Esse o uma que é parte esse livro? sensível, né? O que é esse livro? Eu fiz um Ctrl C, Ctrl V do seu livro, viu, ô Paulo? Tá E Deus bom, falou na língua dos homens, tá tá aí, tá? bom. E Deus Ali continua foi. falando. Temos a segunda parte, a mente dos autores bíblicos, né, que é uma ênfase que você dá muito na questão dos hiperlinks, né? Então, que você vai ter que ler para você conhecer a mente dos autores bíblicos. Metodologia, parte 3 das 3 leituras, né, uma proposta de método de interpretação bíblica. E quarta parte, a aplicação da palavra e o Deus que se revela. Bonitinho, uma finalização muito boa. Eu sempre gosto dessa ênfase aí de que a nossa hermenêutica precisa encontrar reverberação na nossa vida, na nossa aplicação. Parabéns, obra aí lançada pela Thomas Nelson Brasil, aí lançamento quentíssimo. Você encontra o link para você adquirir essa obra aqui na descrição desse episódio. E eu vou deixar o Marcos falar sobre o livro, a expectativa dele, também aonde você pode encontrá-lo, os cursos que ele também desenvolve lá na trilha. Então fica à vontade para você fazer o período, agora é o tempo do jabá. É. Primeiro eu queria falar, agradecer, Paulo. Você, sinceramente, quando a Thomas Nelson
me pediu para... A Thomas Nelson entrou em contato, porque eu acredito que viu que eu estava com muitos alunos, e aí ela perguntou, você tem a gente quer publicar você. Eu falei, eu já tenho um livro mais ou menos pronto, falei o tema, eles gostaram, eles falaram, esse vai ser o segundo livro. Eu falei, como assim? O primeiro tem que ser de hermenêutica. Eu falei, mas de jeito nenhum. E aí eu falei, eu não sou um Paulo On. Eu falei exatamente isso. Eu não sou um Paulo On. Eu não sou acadêmico. Eu não sou acadêmico mesmo. Eu não dou conta. Não é minha. Eu sou... Daí eu falei, não. Eles falaram, não, Marcos. Aí eles sabem, né? Eles sabem convencer. É uma introdução da introdução. Você só pega. E graças a Deus saiu esse livro. Então, assim, eu quero que... Por isso que eu falo que você abriu portas. Quando eu vi, eu falei, gente, que coragem do Paulo, tão novo, escrever um manual bíblico, gente, achei tão legal ter no Brasil, ter os exemplos da gente. Por isso que eu faço questão de usar exemplos nacionais. Eu lembro que você usou um exemplo coreano, e para mostrar ali também, assim, que a gente quer botar as nossas coisas. E eu acho, assim, que é isso, assim, você me ajudou muito a ter coragem, e eu tive coragem, e a gente fez, e o livro saiu muito bom, muito melhor, porque às vezes, sabe, não sei se você tem isso, eu fico lendo e falo, mas não foi eu que escrevi isso aqui. Não é possível. Tá bom, tá gostoso, tá legal, e tem orgulho de uma coisa assim. É igual filho. Não foi eu que gerei esse filho, não, né, cara? Tá muito melhor que eu. Então, assim, ficou bom o livro, não... Achei, gostei. É lógico que tem coisinhas que você vai lendo e fala, eu devia ter feito isso, mas nunca acaba. Nunca acaba. Eu tomei uma bronca da Thomas Nelson. Quando chegou em dezembro, ele falou, Marcos, você vai ter que encerrar. Não, mas eu queria pôr mais isso aqui. Não dá mais. Tá bom, então vamos fechar. Eles me obrigaram a fechar e eu fechei. Só papo de bastidor aqui. Eu posterguei 6 meses. 6 meses, porque eu não queria entregar. Não queria entregar, porque sempre tinha alguma coisa para acertar. E o livro saiu. Eu encontrei mais umas 100 coisas para mudar lá dentro, e vira e mexe eu tô mandando coisa para o meu editor para ele mudar nas outras versões. Às vezes eu leio meu livro e eu falo, o que o Fontana vai falar disso aqui? O que o Paulo On vai falar? Nossa, isso aqui ficou ridículo. Mas assim, tirando isso, o livro tá bom, você encontra na Amazon, a gente vai ter um lançamento no mês que vem, se você é de São Paulo, você vai poder me ver, eu posso assinar, conversar, mas é sempre bom você comprar na Amazon com os links. Provavelmente o Paulo On deve ter o link dele aqui no episódio, ou no meu link, se ajuda os produtores de conteúdo na Amazon, que é bom você sempre clicar. E um segundo convite que eu queria fazer para você é que, assim, geralmente quando eu falo desses hiperlinks ou desse mosaico, como eu falei hoje, você fala, Marcos, nunca tinha prestado atenção que Abraão também era algo de Adão e Eva, que é algo de Moisés, que vai dar mais para frente, vai ser sempre esse mosaico. Se você quer saber um pouco mais, eu estou fazendo uma jornada no meu YouTube, o nosso canal lá passou de 100 mil inscritos, e eu quero convidar você para fazer uma jornada de todo o Novo Testamento. Toda semana eu posto um vídeo onde eu mostro aonde do Novo Testamento tem hiperlinks para o Antigo Testamento. Então você pode entrar a qualquer hora, você pode assinar o canal, apertar o sininho lá, é um convite para você estar com a gente e você caminhar durante um ano todo entendendo o Novo Testamento à luz do Antigo. Então a gente vai ler o Novo Testamento, mas pensando no mosaico do Antigo, como foi que chegou até ali. É um projeto bem bacana que eu estou fazendo, e quem sabe um dia vai até virar livro, mas assim, esse é um projeto da gente ler o Antigo Testamento, não como projeto final, mas como ele chegou até ali, é algo bacana, e tá lá no meu YouTube, tá de graça, procura por Marcos Botelho e assina o canal. Assina o canal, ele já passou de 100 mil, eu tô precisando de mais, né? Eu ainda tá nos 40, tem que chegar no nível do Marcos Botelho aí, então assina o dele, assina o meu também. Você começou bem depois, a sua taxa de crescimento é muito maior que a minha. Você é do tempo dos dinossauros no YouTube, né? Mas muito legal, muito obrigado, Marcos, por esse papo muito enriquecedor, que com certeza vai fazer com que as pessoas se apaixonem ou que tenham uma atenção maior e um cuidado maior para lermos essas partes tão preciosas da Bíblia Sagrada, que são as narrativas bíblicas. Você acha o Marcos Botelho em todas as redes sociais, e a gente fica por aqui. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.